No dia 26 de setembro desse ano, todo mundo aí acabou se assustando com uma notícia que saiu na televisão falando sobre um garotinho chamado Caio França de Alcântara. Equipes de televisão chegaram, inclusive para colocar então a notícia do desaparecimento do garoto, e tem mais de diferente no dia 26. No dia 26, o Caio chega para a mãe logo pela manhã dizendo mais, muita roupa suada, muita roupa suja. A polícia começa a olhar tudo e verifica o cheiro do perfume, como se ele tivesse acabado de borrifar perfume em cima das... Começam a fazer as buscas, eles também percebem, devem ter percebido pelo menos ali um cheiro já um pouco mais característico, e aí eles encontram o Caio no quarto do Guilherme. O fato era que o Caio nunca desapareceu, o Caio sempre esteve dentro daquela casa. O Caio estava em 2 lugares diferentes, uma parte dele estava embaixo da cama do... Tudo isso a gente sabe que nessa hora pesa muito, então tudo tinha que ser contado de uma forma muito tranquila. Não teve forma tranquila de contar isso, até porque ela não perdeu um filho, ela perdeu 2 filhos, porque quem tirou a vida do filho dela, do filho que eles tanto ali amavam e cuidavam, teria sido o filho mais velho. O fetal, eu não sei, porque já tinha passado ali 24 horas, então tudo isso aí é muito, né, como eu falo, só quem tava lá dentro que sabe. Parece que ninguém percebeu, os jornalistas também não perceberam, mas a polícia sentiu sim o cheiro do perfume também que ele saiu espirrando para tentar dar uma disfarçada. Depois disso, claro, eles acabam usando ali reagentes e tudo mais, porém não teria também nem tanta necessidade, porque ele disse que ele agiu sozinho, ele falou isso na delegacia, que sim, teria sido ele. Então ele confessa, diz que já estava com vontade de fazer isso há 1 mês, e aí ele acabou se usando então do irmão dele para aplacar essa vontade. E aí quando ele chega na delegacia, a gente se depara com outro fato, vindo da polícia e vindo dos moradores. Parece que ele já esteve na delegacia no ano de 2019. Um morador muito aborrecido, irritado, enfurecido, disse o seguinte: em 2019 ele estava se organizando na escola para poder aprontar na escola, né, diz o morador. E aí eles começam, como assim? Perguntaram e tal sobre o que teria acontecido. Então esse morador diz que no ano de 2019, ele, junto com outros moradores e a polícia, acabaram então pressionando a escola a ficar de olho no Guilherme e mais alguns garotos, porque eles estariam espalhando coisas pela internet, estariam mostrando ali algumas coisas esquisitas, os filhos foram contando, e que eles queriam fazer algum mal dentro da instituição de ensino. Parece que o intuito dele ali era tirar a vida ali de estudantes, entre outras coisas ali que eles queriam fazer, não dava para saber muito bem. É quando surge essa foto aqui, onde ele tá bem magro e ele tá com uma máscara. Ele coloca uma legenda que diz o seguinte: ah, você gostaria de perder a vida com alguém usando essa máscara? Então ele posta essa foto. Foi quando ele parou de sair de casa. Ele se tranca no quarto dele e passa a viver uma vida paralela. Ele muda fisicamente, começa ali a mudar bastante o corpo, então ele era muito magro, ele começa a ganhar peso. Algumas pessoas diziam que tudo que ele tinha que fazer, até um exercício físico, ele fazia dentro do quarto, então a vida dele era realmente dentro do quarto. E aí a gente percebe também pela vida, né, como era o quarto dele quando a polícia entra, a gente consegue ver televisão, consegue ver computador. Mesmo numa casa muito simples, ele tinha essas coisas, e aí a gente também já pode pensar. Quem deu isso para ele foi os pais, porque ele não trabalhava. Então também ele tinha uma vida muito ali tranquila, porque afinal de contas ele não trabalhava, ele tinha as coisas dele, ele podia fica acordado à noite, depois ele podia dormir durante o dia. Gravação, se teve foto do que ele acabou fazendo com o irmão, então tudo isso precisa ser ali investigado, e também se isso faz parte de um grupo organizado. Então, agora, como ele fez isso, as ferramentas que ele utilizou, como ele conseguiu fazer isso sem que ninguém percebesse, sem que ninguém ouvisse barulho, sem que ninguém nada, aí é uma coisa muito difícil realmente de explicar. Não foi dito o que eles encontraram, o que teria sido usado, como teria sido feito esse trabalho. Então muitas coisas são levantadas, situações são lembradas, como é o caso da Elise. A Elise era uma enfermeira, trabalhava no centro cirúrgico, então para ela ainda assim foi difícil, e aí a gente para e pensa que para ele de repente foi, parece que tão fácil dentro da casa, e aí fica extremamente estranho a gente pensar que tudo isso aconteceu assim, e esse cara ele conseguiu fazer isso, de repente pode ter recebido ajuda, ele mais uma vez estava no telefone quando a polícia entrou, alguém pode de fato ter ajudado ele,
Só que para ter ajudado ele, provavelmente ele compartilhou alguma imagem, alguma coisa. É uma parte que a polícia vai ter que investigar. Só que tem mais uma coisa. Caio não foi a primeira atitude violenta, o lance da escola não foi a primeira atitude dele ali fora, né, de uma coisa normal, porque com 12 anos de idade ele teria ameaçado a vida da própria mãe usando uma faca enquanto ela estava grávida do Caio. Eles teriam discutido e ele não pensou duas vezes em puxar a faca e acabar ameaçando a mãe dele. Então, são situações e mais situações. Se a gente parar para pensar, ele começa a agir de uma forma muito ali peculiar, desde que ele era bem novo, 12 anos de idade. A criação dele parece que foi uma criação um pouco diferente da dos irmãos. Eu li também que ele tomava remédios controlados e que também teve alguns episódios na escola de bullying. Então parece que ele tinha um problema em relação aos olhos e também à fala. E as pessoas tiravam sarro dele. Então em alguns momentos parece que ele teve sim uma condição ali de bullying. Só que a questão toda é, em 2019, esse garoto ele foi preso. Esse garoto foi preso não, né? Que não se prende uma pessoa de menor idade. Ele foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos. Depois ele foi lá, a polícia fez o que precisava fazer e mandou para quem tem que mandar, que é a vara da infância e da juventude. Lá ele só teve que provar que ele era um bom aluno e mais nada. E o mais estranho de tudo é que o Caio, ele tinha um dinossaurinho que todos os lugares que ele ia, ele carregava. Como se fosse ali um brinquedo, né? Um brinquedo ali de conforto. Por incrível que pareça, quando eles abrem, né, a porta do quarto do irmão, o dinossaurinho estava lá no quarto do irmão. Então, ou ele levou o dinossaurinho para mostrar pro irmão que estava tudo bem, ou o Caio entrou no quarto do irmão dele segurando o dinossaurinho. O dinossaurinho esteve lá o tempo todo. Pichações foram feitas no muro da família, as pessoas ali, a população pichou coisas boas, no caso ali pro Caio, né, que Deus recebesse aquele anjo, e também coisas horríveis ali a respeito do Guilherme. O Guilherme prestou ali o depoimento dele, fez o exame de corpo de delito e teve a prisão preventiva decretada. Agora, os pais, eles estão numa situação muito difícil mesmo. Eles não comem, eles não conseguem ter vontade de fazer absolutamente nada. Então foi contado ali, né, as matérias ali deram conta de falar que eles estão passando por uma situação muito difícil. Teve o sepultamento do Caio, acabou acontecendo em Itapecerica da Serra, só que a gente para pensar e nem um enterro, né, um enterro decente, um enterro digno, o Caio teve direito de ter, devido ao que o irmão dele acabou fazendo com ele. Então, e a gente para e pensa como é que uma mãe consegue dormir sabendo que o seu filho mais velho fez isso com o seu filho mais novo. Você perde, né, de uma vez só os seus dois filhos, porque não tem como você ainda conseguir ter algum sentimento por uma pessoa que faz isso, né, com seu filho pequeno, com seu irmão pequeno, e você dizer, não, esse rapaz aqui é meu filho. Então, ela tem muita culpa, ela tem culpa porque ela não levou o menino para trabalhar com ela, não levou o Caio com ela, porque é o tipo de coisa que é muito difícil de você imaginar que pode acontecer. Ah, mas ele já tinha dado sinais, ele já tinha dado indícios, ele era uma pessoa assim um pouco complicada de lidar. Só que ninguém nunca vai imaginar que ele, que já tinha uma relação ali, 7 anos com o irmão, parece que tinha até um certo carinho com o irmão, acabaria fazendo algo como isso, que é uma coisa assim impensável, assim, não tem um nome, tá, pra dar pra uma coisa dessa, sabe? Um menino totalmente inofensivo, que tava ali, sabe, com o irmão, achando que de repente o irmão até chamou ele pra brincar ou alguma coisa assim, de repente ele foi até empolgado. O pior de tudo é que, assim, tirar só a vida dele não foi o suficiente, ele teve que barbarizar a coisa toda. Então é uma situação assim bem difícil mesmo e não adianta. Agora ele está preso, ele vai responder pelo que ele fez, e se ele cometeu mais algum crime, a polícia também está investigando e aí ele também vai pagar. E agora é aguardar até a polícia encerrar mesmo tudo e dizer não, ele é o único culpado, ou se tem mais culpados, ou se vai ter um esquema de repente aí desmontado devido a essa investigação. Guilherme, quando falou com a polícia, ele foi totalmente frio, ele contou, explicou como se ele estivesse falando de